sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Bom dia, primeiro programa de 2019, 12 dias, parece que não aconteceu nada, mas aconteceu. Pelo menos durante uns dias refletimos um pouco mais sobre o outro, o que nos é próximo. Fizemos balanços e votos de união, coragem e força para um novo ano que, já sabemos todos, não vai ser fácil, mas vamos ter que enfrentar. Pelo menos durante uns dias teremos parado para refletir sobre o que de bom temos e podemos construir. Construir sempre, por muito difícil que seja. União, força e coragem a caminho de um pouco mais de felicidade. Deixa-me voltar, eu quero curtir, meu. Opa, estou sempre a dormir. Não, só vou curtir. Opa, sei lá, meu. Já foi cá o U-Pop e o Itite e tudo, pá. Esse problema pode até me pôr maluco, meu. Quem? U-Pop? Tiveram cá. O U-Pop, estou à procura da Itite. Vê lá. Epa! É mesmo assim. Epa! Maca! São esses então. Dizem são porreiros, são malaicos. Ah, felicidade. Todos nós queremos. Ah, felicidade. Todos nós sentimos. Ah, felicidade. Todos nós queremos a felicidade. Todos nós sentimos a felicidade. Yeah, felicidade. Yeah, felicidade. Maca. Eu São problemas. Ai, cota Chico, ai tal Chico Viega, empresta-me sua aparelhagem, preciso de tocar no bordão. Você e o Pop, juro o casamento com a Itite será hoje. Ei. Ah, felicidade, todos nós queremos a felicidade, todos nós sentimos a felicidade. Eu é felicidade, 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 felicidade. Puxa, mete, vira, marca. A felicidade, todos nós sentimos a felicidade, todos nós queremos a felicidade. Epa! É pra sentir no osso. Sobe, Camilo. Felicidade, felicidade, a felicidade. Puxa, epa. Felicidade, dale. Felicidade, 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 felicidade. Todos nós queremos a felicidade. Todos nós sentimos a felicidade. Oba, felicidade, felicidade, a felicidade, a felicidade. Já gamou, já fugiu, já roubou. Epa, maca, puxa aqui, dale, minha dama. Epa, maca, ai, são problemas da vida. Ai, não, porque cota Chico Viega. Hoje eu vou tocar no bordão. Meu casamento hoje será com a Itite. Por isso passa-me só as tuas colunas. Você e o Pop, não enganas.
Tudo isso é felicidade. Dale, puxa, simbora. A felicidade, felicidade, felicidade. Vamos ser felizes, não há dúvidas, vamos ser felizes. Ora, para resumir a semana, quase que podíamos fazer uma introdução só sobre a República Democrática do Congo. E, ao que tudo indica, a procissão ainda vai no adro. Pelo menos já existem resultados oficiais provisórios. Félix Tshisekedi, candidato da oposição, venceu as eleições presidenciais. A Igreja Católica e o principal candidato derrotado, Martin Fayulu, contestam os resultados. O importante é que as coisas parecem estar calmas e que assim seja. E por causa do processo eleitoral na RDC esta semana vimos o general de Disciplina, o chefe de Estado-Maior-Geral da SVA, a visitar as tropas estacionadas nas zonas fronteiriças de Cabinda e o comandante-geral da Polícia Nacional, Paulo de Almeida, declarar que o efetivo da Guarda Fronteira está em prontidão. Ficamos a saber que a Operação Transparência continua de saúde e vai atingir as províncias do Sul. O recenseamento militar para os jovens nascidos em 2000 e 2001 está a decorrer, assim como decorre o processo de inscrições para o ano letivo e para o ano académico. A propósito do ano letivo, mal começou e da Willa já chegam notícias preocupantes. Parece que ainda existem cidadãos que não estão interessados em construir o país. Desviaram 6 toneladas de livros escolares. Também esta semana, a coligação Casa CE deu sinais de que continua com os alicerces tremidos. O seu responsável máximo ao nível do ano, Alexandre Dias dos Santos, libertador, abandonou a casa e regressou à UNITA. No Parlamento, pelo menos ao nível da especialidade, mantém-se o consenso. Serão necessárias 60 mil assinaturas para a abertura e a legalização de uma igreja. Os bancos Mais e Postal estão mesmo encerrados e o Banco Nacional de Angola anunciou que os clientes terão a possibilidade de proceder ao levantamento do seu dinheiro depositado. Basta ler o comunicado do BNA desta sexta-feira para saber como proceder. A fechar, o nosso handebol masculino começou em grande no Mundial que decorre na Dinamarca e na Alemanha ao vencer o Qatar por 24-23. E não é um Qatar qualquer, é tão somente vice-campeão mundial em 2015. Em 2015, vice-campeão mundial. E para a música, já que vamos falar de cultura, escolhemos os clássicos da música angolana. Clássicos que, felizmente, se renovam, mostrando que o novo consolida o que somos e que reforçam a máxima de que cultura e conhecimento andam de mãos dadas. Ora, vamos ao enquadramento do tema para o debate aqui no sábado às 10h10 com o Mateus Fula. Bom dia. Bravo Martins, nós consumimos mais o que é do outro, o que é nosso a gente deixa para lado. Manuel Domingo. Até aqui acho que não. Temos uma cultura rica, mas devido ao fluxo de outros povos que estão aqui, então portanto também nos misturamos um pouco ali e estamos nos perdendo. Júlia Pascoal, a cultura não pode se esquecer dos mais velhos. Germana Malonda. Devemos sempre valorizar a nossa cultura. Tenho que viver a minha cultura. Não vou buscar a cultura de outro país para que vim. Tenho que viver a minha cultura. Domingos Massabe. Comparando com os tempos passados, ultimamente tem-se falado mais da nossa cultura. Acredito que ainda muito deve ser feito. Agostinho Neto, o primeiro presidente desta Angola independente, disse a 8 de janeiro de 1979 que a cultura angolana é africana, mas sobretudo angolana. Naquele dia do longínquo ano de 1979, Agostinho Neto presidia a cerimónia de tomada de posse dos novos corpos gerentes da União dos Escritores Angolanos, num ato que marcou a nossa história, por ter sido consagrado oficialmente como o Dia da Cultura Nacional. E depois surgiu o símbolo da cultura nacional, o Pensador, uma das mais belas estatuetas de origem Chokwe, constituindo hoje um referencial da cultura angolana. A cada 8 de janeiro, a conversa sobre cultura ganha uma dimensão especial e nacional.
Para 2019, uma das prioridades do Ministério que trata da nossa cultura está virada para a adequação da legislação à conjuntura atual. A ministra Carolina Cerqueira avança o pacote legislativo que espera vir a ser aprovado em 2019. A Lei da Religião, de Crença e de Culto, que se encontra na fase final para aprovação na Assembleia Nacional, a Lei das Línguas Nacionais, a Lei das Autoridades Tradicionais, a Lei dos Museus e vários outros diplomas em carteira que esperamos possam ser aprovados durante este ano. Uma das grandes apostas do setor está virada para a recuperação do acervo museológico que, a dada altura, foi retirado ilegalmente de Angola. Ilunga André, o diretor do emblemático Museu Regional do Dundo, disse a propósito que, dentro de dias, 7 peças de arte extraviadas e que foram recuperadas pela Fundação Síndica do Colo serão entregues ao museu que dirige. Temos por aí 7 peças, nomeadamente temos esculturas de madeira, temos algumas máscaras e temos também um banco e uma bengala, que constitui, portanto, o acervo que a Fundação Síndica do Colo recuperou e fez entrega ao Ministério da Cultura e este, por sua vez, fará entrega ao Museu Regional do Dundo. Desde julho de 2017, que Mbanza Congo ostenta o prestigiante título de Património Mundial da Humanidade. A Unesco tomou a histórica decisão e enviou um caderno de encargos às autoridades culturais angolanas. Cecília Gurgel, a diretora nacional do Património Cultural, disse que o prazo para o cumprimento destas tarefas termina no próximo ano. Angola deve apresentar um relatório ao Centro do Património Mundial até o dia 31 de dezembro de 2020. Houve algumas recomendações da Unesco relativamente à Mbanza Congo que devem ser acauteladas, designadamente a retirada do aeroporto do centro da cidade de Mbanza Congo para a periferia. Há o problema de 2 antenas, afeta uma rádio nacional e a outra empresa de telefonia móvel, Movicel, que também devem ser retiradas ou que se faça um trabalho conforme foi feito pela outra operadora de telefonia, a Unicel, substituiu por uma que a Unesco concorda. Depois de Mbanza Congo, o Ministério da Cultura prepara-se para lançar novas candidaturas a Património Mundial da Humanidade. Estamos a preparar também a candidatura do Cuito Canaval, que é o sítio da batalha. Está previsto o Corredor do Kwanza e o projeto do sítio arqueológico de Chisunduulu. Para o Cuito do Canaval foi criada já a comissão encarregue do projeto. António Ana Etona é um homem das artes. Exerce as funções de secretário-geral dos artistas plásticos. Está a trabalhar em Melange e de lá lamentou o facto de existir no país uma fraca cultura de percepção e respeito às artes. Etona lamenta a falta de sintonia entre os artistas plásticos e os consumidores dos seus produtos. Há artistas que estão cheios de produtos nos seus ateliês, simplesmente não têm elementos de consumo, porque esses que deviam ser da classe média, da classe superior, que deviam comprar obras de arte, muitos desses também têm outras vicissitudes. Alguns estão nas igrejas, são evangelistas, e essas igrejas também dizem que uma obra de arte é um elemento de profanação, e isso retira também o grau daquilo que poderia ser entre o elemento de consumo e o cidadão para ser usuários nos seus lares, as suas empresas, os seus escritórios, e até porque os empresários que nós temos que recebem grandes financiamentos também não entendem de arte, não compram arte, e então ficamos assim a discutirmos entre uns aos outros. Que a cultura une os povos e fortaleça a nação, nisso estamos conversados. No debate que se segue, a conversa vai ser em torno dos desafios para a definição de políticas culturais. No Dia Nacional da Cultura ouvimos todas as críticas, participamos em todos os debates e gostamos de saber que está aprovado o projeto de digitalização do acervo da Biblioteca Nacional. Propomos hoje um debate sobre a cultura, que começaria necessariamente com a pergunta eterna: o que é cultura? João Gonçalves, bom dia. A cultura é aquilo que fica quando se esqueceu tudo o resto. É uma definição francesa, não sabemos de quem é,
mas que costuma ter assim muito valor quando se quer definir de forma muito geral e depois passar para a discussão nos detalhes. Claro que não é uma explicação rigorosa. E não há explicações rigorosas em matéria de cultura. A cultura é, no fundo, tudo aquilo que é produzido pelo pensamento e pela ação humana. Mas tem evoluído de tal forma ao longo da história da humanidade que, por exemplo, hoje a gente pode se perguntar se existem culturas nacionais. A imbricação de elementos, de valores, de criações e de diálogos, ou às vezes de conflitos, os conflitos também podem gerar fatores culturais, isto tem um impacto tão grande e uma evolução que é tão evidente e tão acelerada nos tempos recentes que realmente a interrogação tem justificação. Mas, por outro lado, apareceram umas definições que têm sido utilizadas muito no sentido do aumento do preconceito, do aumento da xenofobia e do aumento da exclusão, que é a expressão identidade. Muita gente anda a substituir cultura por identidade, que me parece um erro monumental. Enquanto que a cultura aponta para diálogo entre as pessoas, ou deve apontar pelo menos, a não ser que se faça cultura fascista, a identidade procura estabelecer o que é que me distingue dos outros. Não estamos muito preocupados, quando temos uma atitude normal perante a humanidade, sobre aquilo que nos distingue uns dos outros. Estamos preocupados com aquilo que nos aproxima uns dos outros. E a cultura é um fator de aproximação. Todos os povos produzem cultura, só que, do ponto de vista do seu desenvolvimento técnico ou científico, nem todos têm os mesmos meios de difusão dessa cultura. Mas é um facto que, por exemplo, o aumento das traduções, o aumento dos grandes debates culturais junto com a evolução técnico-científica tem lançado para dentro do centro mundial das grandes difusões culturais muitas realizações até de sociedades que estão, do ponto de vista socioeconómico, mais atrasadas. Então, neste momento, o que é fundamental considerar é que há um recuo geral da globalização em termos económicos e talvez até em termos políticos, com o ressurgimento de muitas teorias de alta intolerância. Mas do ponto de vista cultural isso não parou. E não parou porque os meios de contacto, os meios técnicos de contacto são muito maiores do que há tempos atrás. E é impossível parar este fluxo de circulação de ideias, de criações e de produções. Ficamos já com vontade de começar o debate. Cultura, identidade e processos que devem ou deveriam ser mais capazes de construir pontes do que cavar abismos. Obrigado, General Gonçalves.
you have to try it. Take my hand, Melina. Hey, Belinê. Vocês. Hey, Belinê. Hey, Belinê. Hey, Belina. Em grande, Dina Vasconcelos, os clássicos da nossa música que sempre se renovam, e para os nossos ouvintes os números estão disponíveis, os de telefone também. 927 780 879, 927 780 879, 941 5804 57, 941 58 0457, mensagens via WhatsApp 927 780 879, 927 780 879, para mensagens via WhatsApp. Daqui a pouco vamos ao debate. Primeiro, os ouvintes para esta abordagem sobre a cultura aqui no sábado às 10h10. Estão connosco Pedro Tsanga, diretor nacional adjunto da cultura, Adelino Caracol, presidente da Associação Angolana de Teatro, Maneco Vieira Dias, ativista cultural, e também Sambo Vicente, historiador. Queremos que este debate seja eterno e ainda bem, né? Vamos tentar juntar todos os elementos para a análise, para gerar desenvolvimento. José Filipe já ligou. José Filipe está na funda aqui em Luanda. José Filipe, saudações, bom dia, boa jornada de fim de semana, é claro. José Filipe, cultura, é o assunto no sábado às 10h10. As suas ideias, as suas inquietações, as suas preocupações. José Filipe? Não, tem outra pessoa ali. José Filipe, estamos a ouvi-lo. Sim, faz favor. Alô? Sim, alô, bom dia. Seja bem-vindo ao sábado às 10h10. José Filipe. José Filipe não responde. Respondeu há pouco. A ligação está no ar. Via telefone. E estão aí os números 927 780879, 941 580457 e mensagens via WhatsApp 927 780 879, 927 789 879. José Filipe, bom dia. Bom dia, sim. Faz favor, bom dia. Vamos às suas inquietações, as suas ideias, as suas preocupações e as suas contribuições. Ok. Antes de tudo, agradecer o ensejo que me foi fatível na melhor casa do país, a RNA. Ok. Entrando ao tema, o tema é tão avortado. Angola tem uma cultura inolvidável. A cultura de Angola é inolvidável. Mas a cultura é preciso que a gente alicerça mais esta cultura. Porque o que eu vejo neste país de Angola
A cultura, na verdade, estamos mesmo a esquecer. Encontramos jovens que nem tentam falar as suas línguas nacionais. Isto também é um problema. A juventude estão ali a se vestir muito mal, muito mais as raparigas. Isso também faz parte na cultura. As pessoas estão aí a fazer misturas de língua. Quando é a língua portuguesa, é a portuguesa. Quando é a língua nacional, é nacional. Não. Estão a falar português, estão a fazer mistura com a língua portuguesa. Isso já não vai bem. Gostaria de ouvir o ministro ou a ministra da cultura. Gostaria de ouvir ela para que seja mais alicerçada nas suas palavras. Acho que para mim é tudo. Devo dar também asa aos outros. Muito obrigado. Obrigado. José Filipe está na funda, levanta questões pertinentes. A cultura está esquecida, os jovens não sabem valorizar a nossa cultura, nem sequer falam as línguas nacionais. A primeira participação no sábado às 10h10, estamos à espera de outras. Estão aí os números disponíveis: 927-780-879-941-580-457. WhatsApp por mensagens 927-780-879. Agora só Abel Fuca na linha. Abel Fuca, bom dia. Fala-nos de onde? Muito bom dia. Falo a partir da província de Bengala, município de Lobito. Muito bem, vamos às suas preocupações. Muito bem, há bocado foi definida sobre a cultura, não sei quem o nome escapa-me. Tem que José Filipe. Também entender que a cultura é uma maneira de vida estabelecida ou herança social de um povo. Ela é constituída por todos os produtos da experiência humana socialmente transmitidas em que determinam o modo de vida de um ou vários grupos de pessoas. Isto inclui linguagem, costumes, padrões morais, instrumentos, instituições, conhecimentos, ideias e normas em geral. Agora quero fazer uma pergunta. Há ali um programa que tem passado ali pela televisão, um programa que chamam de Missi. Será que Missi faz parte da cultura angolana ou é uma cultura estrangeira? Está ali, ainda bem que a ministra está ali, uma senhora de Luvari. É uma pergunta. Missi Angola, isto é mesmo cultura? Faz parte da cultura angolana? Uma mulher andar, estar assim nua perante as entidades de grande elite? Esta é a minha questão. Obrigada. Muito bem, obrigado. Abel Fuca está no Lobito, em Benguela. Cândido Zuas, está em Malens. Bom dia. Bom dia, Isaías Afonso. Bom dia, Rádio Nacional de Angola. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Isaías Afonso. É motivo de bastante satisfação. De ano passado eu atentado nesse espaço desde 10. Só esse ano, 2019, que eu consegui. Estou bastante satisfeito mesmo com essa ligação, com essa entrada. Nós também estamos satisfeitos pela sua participação. Vamos embora. Ok. Como o tema já diz, a cultura. A cultura, eu diria em poucas palavras, que é o conjunto de elementos que regulam uma sociedade ou então um determinado país. Sem a cultura não seríamos capazes de seguirmos os nossos rituais e aquilo tudo que nossos ancestrais deixaram. Para dizer que a cultura é um elemento fundamental na vida de uma sociedade, numa determinada sociedade, em harmonia. Por isso devemos preservar os fazedores da cultura e também sabermos então valorizar aqueles que já fizeram cultura nos tempos idos. Esta é a minha humilde opinião, porque tem muitos ouvintes também a querer entrar. Não vou mais além. E continuação de bom trabalho e um feliz ano novo para todos os profissionais da Rádio Nacional de Angola. E muito obrigado pela essa entrada. Espero que esse ano seja meu ano de entrada na Rádio Nacional de Angola. Obrigado. Obrigado, assim seja. O Cândido Zua está em Malens. Agora está em linha o Florindo Janguela. Os nossos terminais telefónicos são 927-780-879, 941-580-457 e também o 927-780-879. Florindo Janguela está no Andulo Bié. Bom dia, seja bem-vindo também ao sábado às 10h10.
Bom dia, Rádio Nacional de Angola. Bom dia, Isaías Afonso. Bom dia também para todos que estão acompanhando este programa ao sábado às 10h10. Sim, vamos às suas preocupações. Sim, senhora, é para dizer mesmo que sobre o tema é muito pertinente. É para dizer mesmo que devemos mesmo valorizar o que é nosso. Sobre o tema mesmo que se trata da cultura. Nós, como angolanos, estamos a seguir algumas coisas que não seriam nossas. Porque vejamos que as meninas estão a vestir muito à toa. Algumas meninas em casa, os pais, porque eles controlam muito, vestem mesmo bem. Afinal de contas, a roupa mete na pasta. Chega nas amigas, então troca de roupa, mete aquela roupa não adequada. E por mim, digo que ali estamos a deixar perder a nossa cultura. E por outra, é que devemos valorizar mesmo a nossa língua nacional. Encontramos alguns jovens, nem Umbundo fala, nem Kikongo fala, nem Ngoia fala, é só português. Assim que você é um angolano, não sabe falar nenhuma língua que se identifica como angolano. Isso assim está a fazer perder mesmo a sua identificação. E, por outro, gostaria só mesmo que, pelo menos na Assembleia Nacional, se aprovasse uma lei para todas as meninas que metem essas saias curtas, ou os jovens que metem essas calças dizendo que é cintura baixa, todos sendo recolhidos vão para as cadeias, a ver se que os outros tiram lá exemplo. Esta aqui era a minha opinião, Isaías Afonso. Estamos juntos. Bom ano novo para vocês. Estamos juntos. Bom trabalho. Obrigado. Bom ano novo. Florindo Jangala está no Andulo Bié. Um grande abraço. É sempre bom ouvir as inquietações dos ouvintes. Pinto João está em Malés. Bom dia. Okay, seja também bem-vindo. Bem-vindo, senhor jornalista. A minha inquietação surge da seguinte maneira. É bem verdade, temos um órgão vocacionado para legislar a cultura de uma determinada região, de um país, de uma sociedade. Vamos lá ver, por exemplo, no nosso caso concreto em Angola. Temos a dona Carolina Cerqueira, é a ministra da Cultura. Estamos a notar, parece que nós estamos a ser invadidos pela cultura da Europa. E se irmos no fundo, a cultura é algo que identifica uma nação, um grupo étnico-linguístico. Vamos lá ver, por exemplo, a pessoa a pintar cabelo para depois agora aparecer, e isso sirva para depois algumas pessoas, conforme diz uma língua, diz que copiamos também. Então isso não nos leva ao lado nenhum. Outro sim. Quando a televisão permita algo que é nocivo, para depois agora as pessoas poderem agora ter algumas dilações, isso afeta a juventude atual, razão pela qual uma juventude está a ser alastrada por intermédios daquilo que as pessoas estão a notar nas televisões. Então, por que o órgão legislador a isto aqui, alguns programas não passam agora a passar na televisão? Vejamos lá, por exemplo, na nossa questão de Angola. A parte do sul tem a cultura que os identifica. A parte norte também tem a cultura que os identifica. Agora, quando nós nos invadimos pela cultura da Europa, onde é que está o papel verdadeiro do órgão vocacional para poder agora legislar a nossa própria cultura, para nos dar a identidade nossa? Essa é a minha participação. Muito obrigado. Ok, obrigado. Obrigado, Pinto João, em Malães. Agora o André Mateus está na Lunda Norte, muitas inquietações e viradas todas para o comportamento da juventude em função dos nossos valores culturais, as nossas realizações em termos de hábitos e costumes. André Mateus está na Lunda Norte. Bom dia. Okay, muito bom dia, muito obrigado pela oportunidade. E muito obrigado para todo o nosso auditório presente ali no programa de debate. Sábado às 10h10. Ok, muito obrigado pela correção. Sim, vamos às suas preocupações. Quanto ao tema em causa, tenho a dizer que a cultura é a natureza dos hábitos e costumes de cada povo, ou a identidade de cada povo. Então, para isso, não podem ser
construídas pela quaisquer algumas questões superficiais. Então, queria dizer que a cultura deve permanecer, porque é a nossa base, é o nosso alicerce de toda a nossa vida, que nós pretendemos, por acaso, nos identificar nesta natureza. Sim, é tudo? E também queria dizer que é a cultura que nos pode, por acaso, nos levar num caminho ou num caminho ou então numa identidade para nós conseguirmos atingir as vitórias ou o bem-estar dos povos ou da nossa sociedade, sem a qual estamos perdidos. Era só essa a minha contribuição. Muito obrigado, André Mateus. Cultura acima de tudo, cultura é a vida, cultura é a identidade, é preciso valorizar a nossa cultura. Agora está o Pedro Hilário, a partir do Quancobango, também para a sua participação no sábado às 10h10. Pedro Hilário, bom dia, seja bem-vindo também. Bom dia Isaías Afonso e bom dia ao painel de convidados. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nacional de Angola. Sim, estamos a ouvi-lo, Pedro. Dizer que o tema de hoje é muito pertinente, visto que estamos a nos perder mesmo na nossa cultura, já era hora mesmo de debatermos sobre esse tema. E eu diria mesmo, nós estamos a carecer, nós estamos a pedir as competências a quem é de direito para que nos ajude, ou seja, nos ajude a promover mais a nossa cultura, porque aos poucos a nossa cultura está se perdendo. Nós estamos, principalmente no que tange na área da juventude, nós estamos a presenciar que está se vivendo uma cultura alheia, uma cultura que não é nacional. Se nós perguntarmos aos nossos mais velhos, realmente o que está a se ver hoje não se via anteriormente. As jovens vestem-se mal, vestem-se com umas roupas assim indecentes. Então, nós pedimos, carecemos mesmo que a Assembleia Nacional tem que tomar uma atitude mesmo pertinente com que se meta barreira nisso, porque não podemos estar a evoluir numa cultura negativa, numa cultura que não nos identifica, nós como angolanos. E tem-se dito que um povo que perde a sua cultura, aos poucos vai perdendo os seus valores. Então, cabe ao Ministério da Cultura dar um basta nisso, porque nós podemos estar aqui a alertar, a falar, se o Ministério da Cultura não pôr a mão, não tentar meter uma lei pesada para quem passa por aí na rua, sei lá, mal vestida e começa a dar aquela imagem muito negativa, que os mais velhos até se queixam que no tempo deles não era assim, a juventude de agora está a se perder. Então nós queremos que esses povos mais velhos, não as pessoas do direito, que nos ajudem e que façam tudo um pouco para tentar impedir essa cultura tão negativa e que tenta evoluir aqui na nossa sociedade nacional. É tudo, Pedro Hilário? É tudo, e eu faço voto de bom trabalho e bem-ajam com os convidados que debatam mesmo sobre esse assunto, que tomara que saiamos desse mal que hoje em dia nos aflige aqui na nossa sociedade. Muito obrigado, Pedro Hilário, no Quancobango. Agora, o Nelson Manuel também está no Quancobango e já daqui a pouco uma ligação via WhatsApp. O Nelson Manuel primeiro. Nelson Manuel, bom dia. Sim, muito bom dia. Sim, vamos embora. No que faz o assunto, acredito que os sinais importantes da nossa cultura deviam se implementar no ensino, para que a juventude possa aprender de alguma forma o que é a nossa cultura. Porque a maioria parte da juventude, se perguntares em língua nacional uma saudação, ela não sabe. Mas se perguntares em inglês, tem noção. Pode não saber 100% falar o inglês, mas tem noção de como responder uma saudação em inglês, porque ela aprendeu isto lá na escola. Agora, os nossos valores começam a desafastar desde o momento que não se implementa isso no ensino.
como é que o camarada vai aprender? Sim? Parabenizar a ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, tem feito o seu trabalho de casa muito bem. Mas também, em contrapartida, a população deve participar para ajudar a senhora. Mas o foco principal é que os sinais importantes da nossa cultura devem se implementar no ensino. É tudo? Esse ponto de vista. Muito obrigado, Nelson Manuel. Uma contribuição oportuna. Os nossos convidados ouviram atentamente as suas inquietações. Agora está o Emanuel Paulino em Cacoaco via WhatsApp. Emanuel Paulino, bom dia, seja bem-vindo também. Muito bom dia, senhor, obrigado. Sim, vamos às suas inquietações. Ok. Eu que relativamente à nossa cultura haja uma grande preservação e como também deve haver rigor quanto à nossa cultura. Porque julgo eu que o contato excessivo que tem havido com as novas tecnologias faz com que também fujamos um pouquinho aquilo que é a nossa realidade e concomitantemente a valorização da nossa cultura. E antecedeu-me um ouvinte que disse que é necessário que o Ministério da Educação, sobretudo, também vele por esta situação para que a nova geração, não é, conforme tem se debatido, haja aquilo que é o resgate do que foi perdido. Esta é a minha contribuição. Muito obrigado. Emanuel Paulino está em Cacoaco, aqui em Luanda, e com preocupações viradas para a juventude e as novas tecnologias de informação e comunicação. Germano Domingos está no Kwanza Norte. Germano, bom dia. Seja também bem-vindo ao sábado às 10h10. Estamos a falar de cultura em Angola. Sim, muito bom dia, senhor jornalista. Muito bom dia aos membros do painel aí presentes. Sim, seja bem-vindo. Na verdade, tem havido muita inversão da nossa cultura. Realmente, os mais velhos passamos a ser os culpados, porque nós não mostramos, na verdade, aquilo que é a nossa cultura, porque em alguns casos, os mais velhos são os patrocinadores daquilo que é a inversão da nossa cultura. Eu sou um daqueles críticos, por exemplo, das edições de Miss Angola. A nossa mulher é tão linda quando está vestida de um vestido, de uma saia, de um fato africano, que não precisa para se desfilar nua perante os homens, os filhos, os pais presentes. Mas eu digo que os mais velhos são os patrocinadores por quê? Porque o próprio Estado patrocina isso. As figuras altas da nação angolana ficam presentes aí a assistir meninas a desfilarem nua. Não é nossa cultura. Será que Miss Angola, uma Miss para se desfilar e ser bonita, tem que aparecer nua? Eu sou um crítico disto. E o resto é irmos conversando com a juventude, eles mostrando de que, estando de curtinha, perante os pais ou na rua, não lhe dignifica. Porque encontrar muitas... Não é criticar a camada feminina, mas notamos muito em termos de apresentação visual, muito mais na camada feminina. Pronto, eu cresci num momento em que ainda dava para, quando está esperando os mais velhos ajoelhar, que não é humilhação nenhuma. Quando você está perante um mais velho, olhando pela sua idade, podemos chamá-lo de tio ou pai. Hoje por hoje não é isso que acontece. E às vezes isso queima o coração, mas não temos como fazer às vezes, porque os que deviam dar exemplos não dão. Que são aqueles que têm voz para falar, que falam na televisão, que falam na rádio, enfim. E a própria televisão promove muitas inversões da nossa cultura. Muito obrigado e continuação de bom programa. Muito bem, Germano Domingos, obrigado pela sua participação. No sábado às 10h10 estamos a falar de cultura nacional, cultura angolana. O Afonso Frederico está no IS, é também um ouvinte que se junta a este debate. Afonso Frederico, bom dia.
Muito bom dia, caríssimo jornalista, e bom dia a todos os convidados do painel, e bom dia intensivo a todos os angolanos de Cabinda, Cunene e de Mar ao Leste. Dizer que o tema é pertinente, mas é lamentável daquilo que nós temos constatado, não somente a juventude, e também aos determinados nossos mais velhos, que esses que não transmitem-nos aquilo que é a cultura que nos identifica como povo angolano. E ficamos pelo meio nesta ligação do Afonso Frederico, a partir do IS. Já são 10h56, faltam 4 para as 11. Estamos a anotar as inquietações, as preocupações, as ideias e os contributos dos nossos ouvintes fiéis, que vão ligando por via do 927-780-879-941-580457 e o 927-780-879. Cultura. Cultura que é vida, que é identidade. Agora saiu o Inocêncio de Oliveira, Luanda. Está em Luanda, Inocêncio. Ligou via WhatsApp. Seja bem-vindo. Estamos a ouvi-lo já. Bom dia. Inocêncio. Bom dia, bom dia. Sim. O que eu tenho a dizer... Ok, bom dia. Estamos a ouvi-lo. Vamos embora. O que eu tenho a dizer acerca do tema 2, com relação à nossa cultura, é que é triste nesse momento o que se passa realmente com o estado da nossa cultura. E não digo só somente culturais, né, o que nos identifica, mas digo no seu total, porque a cultura hoje não é só a questão de vestuário, dos nossos hábitos, mas é um sistema organizado de produção de conhecimento. Porque o que é que eu vejo? De um tempo a esta parte, nós vamos sentindo alguns aspectos nossos culturais e, sobretudo, no que tem a produção artística e cultural. Que está o que nós já tínhamos atingido há um tempo atrás. Estamos a ver tudo a ser degredido. E dou só um exemplo muito prático agora. O que é que foi o 8 de janeiro? Quase que não se falou nada sobre... As pessoas desconheciam quais são as atividades do dia 8 da cultura, não há promoção da própria data. As pessoas não conhecem por que é comemorado o 8 de janeiro, há quanto tempo foi instituído essa data como o Dia da Cultura Nacional. O Ministério da Cultura não promove as outras disciplinas. Hoje, por exemplo, nós estamos muito tristes, embora seja super importante a promoção dos nossos monumentos e sítios que o Ministério está a trabalhar, mas não pode só ficar ligado a uma única disciplina, porque isso é um conjunto de atividades. E as outras, nós sentimos que não há, que não está avançado. Eu, o criador de arte, fiquei muito triste com uma informação que está a girar nas redes sociais, divulgada pela Platina Online, que diz que o único auditório do Instituto do Complexo das Escolas de Arte foi a partir de ontem entregue a uma empresa privada. Eu não sei, eu fico muito triste com esta situação, porque eu não sei quais foram os critérios e quais são as regras para se passar um auditório de uma escola pública a uma instituição privada. Logo, isso vai criar algumas barreiras para o promovimento da cultura e artes, porque com certeza que muitos dos artistas ou os próprios alunos... Ligação via WhatsApp. Ora bem, ora mal, mas deu para perceber as inquietações do Inocêncio de Oliveira, que está aqui em Luanda. São 11 horas em Angola. Encontre
encontro marcado, sábado às 10h10, conversamos sobre cultura, os desafios para definirmos políticas para os nossos movimentos culturais. Sábado às 10h10, debate em grande, numa grande rádio, Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Brasília recupera assim este chofer de praça, também um clássico da nossa música. E depois vamos ao debate com os nossos convidados Pedro Tsang, Adelino Caracol, Maneco Vieira Dias e também Sambo Vicente, até quase às 12 aqui no sábado às 10h10. Até já. Mandei parar um carro de praça, ansioso em ver meu amor. Chofer de praça então reclamou quando lhe disse que meu bem morava num subúrbio. Tempo chuvoso no subúrbio não vou, pois sou chofer de praça e não parquei. Então implorei, peço, senhor chofer, leve-me por favor. Ela não tem culpa de morar no subúrbio. E quanto à chuva, é obra da natureza. Então chofer, dominado por mim, na borracha puxou, atravessando lagoa. E quando eu olhei pro relógio e lhe pedi que colocasse o acelerador ao tapete, então o chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popô só porque você quer dar show. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popô, não vou partir não, só porque você quer dar show. Então chofer, dominado por mim, na borracha puxou, atravessando lagoa. E quando eu olhei pro relógio e lhe pedi que colocasse o acelerador ao tapete, então o chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir meu popô só porque você quer dar show. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir o meu popô, não vou partir não, só porque você quer dar show. Então chofer trombudo respondeu: se você quer ver seu amor, atravessa a lagoa a pé. Não vou partir não, o meu popô, não vou partir não, só porque você quer dar show. Não vou partir não, o meu popô, não vou partir não, só porque você quer dar show. O chofer de praça é de Luís Visconde e aqui ouvimos Brasília resgatando este famoso chofer de praça. É um clássico da nossa música angolana.
Música que também entra nesta abordagem, né, que fazemos no sábado às 10h10, cultura. Que cultura em Angola? Cultura em Angola. São nossos convidados Pedro Tsanga, diretor nacional adjunto da Cultura, Adelino Caracol, presidente da Associação Angolana do Teatro, Maneco Vieira Dias, um ativista cultural, e Sambo Vicente, historiador. Olho para a direita, Sambo Vicente, historiador. Para já começamos com o depoimento dos ouvintes e preocupações muito ligadas aos jovens, à atitude dos jovens, o comportamento dos jovens, a maneira de estar, a maneira de vestir, a maneira de encarar as coisas no dia a dia. Pois, de facto, reiterar o bom dia, dizer que as preocupações foram colocadas e notamos a forma como os ouvintes foram colocando com uma certa preocupação e alguns até notamos o nervosismo a colocar isso. E dizer que a cultura nossa, no caso, é rica. Infelizmente ela não é explorada como deveria ser. Daí a razão de estarmos aqui a debater. E penso que o que devemos de fazer aqui é abordar questões pontuais e dando até sugestões e exemplos concretos. Né? Porque costuma-se, eu gosto muito e me identifico com o lema do Ministério da Cultura, que é a cultura fortalece a nação, mais cultura, mais Angola. Mas se de facto queremos ter mais Angola, então urge essa necessidade de valorizarmos aquilo que são os aspectos culturais, naquilo que tem a ver, por exemplo, com a questão, primeiro, os recursos humanos do próprio Ministério da Cultura, que, ao meu ver, precisa ser rejuvenescido, porque não há política de atração de jovens neste Ministério. Eu falo com conhecimento de causa. Tanto é preciso que se crie política de atrair jovens. E nota que recentemente nós quadros jovens para a cultura. Quadros jovens, certamente. Dinâmicos, porque recentemente nós orientamos uma monografia que falava exatamente da questão do processo de recrutamento e seleção como fator de rejuvenescimento do Ministério da Cultura. Porque observando, nós notamos que o Ministério da Cultura precisa de facto de quadros. Nota que muitos estão, por exemplo, a alturas de irem para a reforma, mas ainda estão ali, porque se eles saírem, não há ninguém que vai dar conta desse trabalho. E nós, o país, tem instituições que formam pessoas. Estamos aqui a falar da Faculdade de Ciências Sociais e a Faculdade, por exemplo, de Letras. Há pessoas que se formam para isso e o país gasta muito dinheiro com esses quadros. A questão que se coloca, onde é que esses quadros são absorvidos? Por exemplo, são poucos jovens que continuam, por exemplo, com o interesse que eu tenho em história. Eles preferem, por exemplo, em outras áreas, as ditas ciências exatas, porque essas é que dão dinheiro, essas é que... Portanto, é essa preocupação. E eu, várias vezes, por exemplo, sou interpelado, mas você quer me contar ser historiador e você... Sambo Vicente. Mas é preciso ter esse interesse. Vai ganhar dinheiro, pois, mas porque são outras formas de sobrevivência. Eu tenho em conta outras formas de sobrevivência. Então, mais do que apostarmos aquilo que se costuma dizer o desafio do século XXI, olharmos para as TICs, olharmos para as engenharias, é preciso que nós tenhamos e valorizemos as ciências sociais, porque se nós só teremos bons técnicos que vão funcionar nessas áreas das engenharias, quando esses forem bem formados nas áreas sociais, nas áreas humanas. Portanto, é preciso não perdermos isso de vista. E quem deve velar isso? Tem a ver com as ciências sociais humanas que velam essa questão da cultura. E todos nós somos seres culturais. Se partimos do princípio que essa cultura é esse complexo, né? É esse complexo que tem a ver com a nossa forma de ser, de estar, agir, pensar. Tanto, se nós de facto queremos ter Angola, temos de velar isso. E pronto, penso que temos vários exemplos que poderemos dar ao longo da conversa. Vamos lá. O que é que se passa com a cultura, afinal? Temos quadros jovens, dinâmicos, ativos ou não temos? Bem, queria reiterar os votos de muito bom dia. E na senda do que se está aqui a dizer de início, está aqui o Pedro Tsanga, é jovem, não é? É um exemplo de quadros jovens e é dinâmico também. Mas daí a pergunta virada para si, sim, por um lado. Mas por outro lado... Sambo levantou esta questão. Sim, e é pertinente, né? Por outro lado, podemos concordar com o que está a ser dito por conta de uma certa herança trazida ao longo dos tempos. Antigamente olhava-se para pessoas ligadas à cultura como pessoas de certa idade. Os mais velhos. Quem domina a cultura são os mais velhos. Os mais velhos fazem a cultura.
Mas, nos dias de hoje, esta realidade está totalmente virada. Portanto, os jovens hoje já têm mais interesse às coisas relacionadas com a cultura, mas em termos de funcionalidade como tal, já há outros aspectos que fazem com que não sejam enquadrados mais jovens nos quadros de direção do Ministério da Cultura, nos quadros efetivos do Ministério da Cultura, por causa da própria conjuntura em termos de acesso ao emprego. Seria uma mais-valia trabalhar com muitos jovens na cultura. De certeza que teríamos um outro caminho, mas as dinâmicas ou as metodologias de ingresso não dependem só do próprio Ministério, né? Há outros intervenientes que... E o Ministério tem parceiros, né? O Maneco Vieira Dias, o Adelino Caracol, né? São parceiros, né? São pessoas ligadas à vida cultural em Angola. Ô Maneco, vamos lá, depois do Adelino Caracol. A minha preocupação não está tanto nos mais velhos ou nos mais novos. Que de alguma maneira todos nós damos o nosso contributo. A minha preocupação está nas políticas. Isso é que é o essencial. As políticas culturais. Exato. Eu acho que esse é que é o elemento-chave no meio de tudo isso. Okay? E os ouvintes levantaram a questão das leis, né? Leis mais rígidas. Eu não vou tanto por leis tão rígidas assim. Não vou tanto de modo a normalizar os comportamentos. As sociedades têm regras. E se as instituições funcionarem, tudo acontece de forma normal. Portanto, às vezes essas reclamações que os nossos ouvintes aqui levantaram têm se calhar muito a ver porque as coisas não funcionam. Portanto, as sociedades são reguladas por normas muito concretas. E a saúde não é... Perdão, a educação não... A cultura não é diferente disso. Que políticas é que existem gizadas? O que é que se deve fazer? Quem é que as deve fazer? Como é que os processos se realizam? Portanto, os processos às vezes são invertidos. Uma determinada ação que deve ser feita na base é feita pelo topo. Portanto, todos esses elementos de regulamentos é que precisam de ser bem gizados. Nós temos uma escola. Portanto, o que é feito com essa escola? Forma quem? O que é que forma? Para onde é que vão? Como é que são aproveitados esses quadros? Há bocadinho o Inocêncio levantava aqui uma preocupação. Portanto, o único anfiteatro que existe, que é do Estado, foi privatizado. Quais foram os critérios, que condições, o que é que ela vai oferecer? O Tissanga se calhar vai responder essa questão, pode ajudar-nos a perceber. Mas, Maneco, muda de posição, venha para este lado aqui, para ouvirmos melhor as suas declarações. Pois, como eu dizia. Ok, está melhor agora. Tissanga depois responde. Está à minha direita. Não, Tissanga é meu amigo. E felizmente nós temos muito boa relação. E sempre que possível nós discutimos muitas coisas. É verdade que cada um de nós tem o seu ponto de vista, mas no fim de tudo chegamos sempre à conclusão que devemos continuar a discutir e a fazer as coisas. Portanto, há bocadinho eu ouvia o Inocência falar, não é? De uma privatização, não sei se terá sido mesmo assim, mas eu não estou tão preocupado com a privatização. Estou sim preocupado. Quais os critérios, quem beneficia, como beneficia, o que é que traz de valências, tanto sobretudo para aqueles que vão ter acesso a esse espaço. Portanto, eu acho que esses elementos, e às vezes as especulações só se fazem porque as coisas continuamos a fazer dentro de uma gaveta. Portanto, nós não sabemos o que é que acontece. E então todas as dão origem a que hajam bastantes especulações. E este pode ser um dos muitos casos que existem por aí. Tissanga, quer responder esta... Sim, com certeza. Eu acredito que vamos, em primeiro lugar, nos situar em termos de conceito, não é? Privatização. Nunca vai acontecer uma privatização de um bem escolar. Um bem público, um bem do Estado, não é? Um bem escolar. Um bem escolar não há de ser privatizado nunca. Bem, o que pode acontecer é entregar a gestão ou ao controle, né, de uma determinada, no caso, o anfiteatro
estamos a falar do SEARTE, para uma entidade parceira do Ministério da Cultura, que podia ser uma associação cultural, uma promotora de eventos, um parceiro do Ministério. Se Com calhar que até objetivo? lá no teatro, né? Do Exatamente. Caracol. Com que objetivo? Tirar maior proveito daquele bem, não é? Fala-se ao longo desse tempo todo, desde a inauguração da escola, de que o SEARTE é um monstro adormecido. Pode tirar maior proveito. O que é que se passa, afinal? Do SEARTE. O que é que se passa, afinal? Esta deve ser uma das formas de tirar maior proveito do SEARTE. Há uma questão que pode não ser muito o caso, mas que influencia de certa maneira, é a localização. O SEARTE tem uma localização que não é muito estratégica. É difícil o acesso, de todas as maneiras, é difícil o acesso ao SEARTE. Está no Quilamba, não é? Não, está nas mediações entre os 60% da TPA, aliás, entre os Jardins de Rosas. Jardim de Rosas. Portanto, é lá onde está localizado. O acesso, quer pela Via Expresso, quer pela Estrada de Camama. Mas a gente que mora por ali, a gente, as jovens... A densidade populacional daquela zona... Mesmo com o Quilamba ali nas proximidades? É baixa. Mesmo com o Quilamba nas proximidades? O Quilamba está nas proximidades, mas em termos geográficos não é muito fácil o acesso, né? Mas é aquilo que eu dizia, que não se põe o caso. Mas a verdade é que desde a inauguração do SEARTE é que e naquela zona está a ser construído o Arquivo Histórico Nacional também. Sim, mas já a localização do Arquivo Histórico tem uma outra facilidade, está na estrada principal, passa táxi, está ao lado de um instituto superior, a localização é extremamente diferente. Mas eu dizia que a verdade é que desde a abertura do SEARTE, que as suas valências têm sido utilizadas abaixo de 10% daquilo que é a capacidade da própria infraestrutura. Portanto, é preciso que o SEARTE dê frutos, não é? Mas uma das questões que faz com que não haja frutos é a proximidade. É a proximidade de todos os que precisam do SEARTE. Quero dizer, entre as instituições... Mas quem precisa do SEARTE vive aqui no centro da cidade? Será isso? Não. Estou a falar em instituições. Por exemplo, Ministério da Cultura, parceiros. Temos que estar mais próximos. Temos que estar mais próximos para dialogar. Temos muitos diálogos para chegarmos a alguns... para dirimir alguns desentendimentos. Deixa lá ouvir o Aldino Caracol. Qual é a sua ideia em relação a esta questão do SEARTE? Eu não iria sobre essa questão. Eu preciso de perceber, na realidade, qual é a grandeza do Ministério da Cultura, visto que nós tivemos períodos muito complicados da nossa vida. Estamos a falar de períodos de guerra. E hoje, no pós-guerra, é importante que a gente se encontre espiritualmente. E é importante que, hoje se fala em resgate, é importante que nós nos reencontremos. E é importante que a cultura e que o governo central, assuma a questão cultural como uma questão prioritária. Se nós não pensarmos nisso, nós vamos ter problemas. Nós ouvimos os ouvintes a falar de uma série de questões que têm a ver com a nossa sociedade, com a nossa vivência, comportamentos, e hoje Angola se abre, perda de valores. E hoje Angola se abre na globalização, vindo e recebendo estrangeiros com outras culturas, com outras maneiras de ser, de estar, e a própria internet e a globalização invade isso. Então, qual é a nossa defesa? Quais são as políticas culturais, como o Maneco esteve cá a dizer? É preciso levarmos isso a sério. Em relação ao teatro, o Ministério da Cultura tem dado devido tratamento ao teatro? Olha, nem vale a pena me referir a isso. O que é que se passa, afinal? E hoje, cultura é música. Nem dá vontade de cultura falar sobre... Cultura é música. Nem dá vontade de falar sobre... Cultura é música? Cultura é música. Adelino, vamos lá concluir. Nem dá vontade de falar sobre a cultura, porque nós vimos isso como uma questão mínima.
Não esquecemos que hoje temos, e falou-se aqui, em termos de vestuário, os meninos seguem a moda dos americanos, queremos ser globalização. Mais outros do que nós mesmos. Então é importante que isso seja política de Estado, política governamental, e o Ministério da Cultura assuma isso de forma séria para que possamos pensar que daqui a uns tempos possamos nos assumir como fazedores da cultura sem medo. Temos muita gente a ir ao teatro nos dias de hoje. Muitíssimas O que é que se passa com o Ministério da Cultura em relação a esta percepção, por exemplo? Olha, aqui o nosso amigo historiador esteve a dizer quanto aos quadros, o Maneco esteve a dizer quanto à política cultural, nós quase que desconhecemos na realidade a ligação concreta entre o Ministério da Cultura e os parceiros e as pessoas fazedoras de cultura. A vezes que quase nos sentimos abandonados, a verdade é essa, não é? A não ser que estejamos a mascarar um bocado as opiniões, quase que nos sentimos abandonados e parece que há uma tendência da gente ter que mendigar para o Ministério da Cultura para nos fazer sentir fazedores da cultura, quando o Pelouro devia assumir algumas políticas e de encontro às pessoas que já fazem, principalmente a certo tempo. Eu acho até que não é um diagnóstico concreto ao direcionamento e às vantagens ou às prioridades do Ministério da Cultura, e a gente vai aceitar que sim, que sejam os museus, que sejam, sei lá, mas eu continuo a afirmar. Qual seria, se calhar, a saída para essa situação? A saída, talvez. O que o Ministério deveria fazer em relação ao teatro? Talvez haver diretores de diferentes áreas, um diretor para a área de teatro, um diretor para a área de dança, um diretor para a área de museologia, um diretor. Parece que precisávamos disso, porque às vezes que se centraliza, dá-se prioridade a algumas coisas e vai-se esquecendo outras. À medida que se vai esquecendo, vai-se deteriorando. Queria ajudar aqui este pensamento. Bem, quando estamos a falar em políticas, devemos ter o ponto principal que Angola é dos poucos países da África que tem uma política cultural. Existe a política cultural de Angola. Não é obrigação do Ministério da Cultura fazer com que os nossos parceiros conheçam. Mas nós sabemos que os parceiros, muitos têm em conta e sabem que existe... Mas o Ministério sozinho não faz tudo. Sim, a política cultural... Mas isso é teórico, a filosofia... Mas estamos a falar de questões concretas. Sim, existe. Mas qual, por exemplo, o exemplo de uma política... Os parceiros, a expressão é parceiro. Eu faço teatro. Se é parceiro, tem que saber. Política cultural de Angola. Existe a política cultural de Angola. Pensado apenas pelo Ministério? Não. Bem, desculpe só. Eu penso que eu gostava de sublinhar alguns pontos nessa questão. E eu falava de exemplos concretos. Vamos primeiro começar com a questão, por exemplo, das infraestruturas. Nota que nós assumimos uma responsabilidade. Temos uma cidade patrimônio histórico da humanidade. E ainda estamos a lutar para inscrever, por exemplo, a questão do Coito com a Naval e o corredor Kwanza. E o Semba também, como património imaterial. Eu, pessoalmente, aliás, o facto de ser do Zaire, e constantemente vou ao Zaire, a Direção Provincial da Cultura do Zaire, que é o património, não há computador. Os seus funcionários sentam nas cadeiras brancas. E nota que aquilo, nesse momento, está a atrair o mundo. Esta é uma questão de infraestruturas. Sim. E como é que andam as infraestruturas do Ministério da Cultura? E vamos aqui falar da própria Biblioteca Nacional, que me parece ser quase que um corredor do Ministério da Educação. Estamos a falar da memória coletiva de um país, que é a Biblioteca Nacional. Agora o acervo vai ser digitalizado. Pois, exatamente. Este é um outro problema. A outra questão tem a ver, por exemplo, com... E o Etona falava, por exemplo, dessa falta de sintonia. Os fazedores, ou seja, os artistas plásticos, os escultores, quase que parecem serem mendigos, entre aspas. Tirou-se a Praça do Artesanato Benfica, foram colocados ali mais para o Museu da Escravatura. Quase que não tem clientes. Não há clientes. A questão que se coloca, por que, e aqui estamos aqui a falar de algumas, adequar a legislação angolana, e aqui a título de sugestão mesmo, por que não um decreto que obriga os hotéis a terem quadros
Dos artistas nacionais. Obrigação, mensalmente. E ali tiraríamos essa tendência de mendigar os nossos artistas. Obrigação. Quadros nacionais. Em vez de termos aqueles quadros onde haja vinho, né? Vinho, ou seja, ali algumas figuras chinesas, e vemos isso em vários hotéis. Mas acha que é preciso obrigar... Nota que eu estou a dizer. Estamos a falar de políticas. Sim. Eu, como cidadão, e parceiro também posso assim dizer, e porque a linha de formação tem a ver mesmo com a questão da cultura, essa conservação, valorização, eu estou a falar como cidadão, a sugerir. Porque, aliás, estou a procurar saber se é preciso obrigar alguém para consumir. Nota uma coisa, estamos a falar de políticas, nós temos de proteger aquilo que é nosso. Nós temos de proteger. E isso penso que não é um crime. Se nós tivermos de incentivar as pessoas diante de um decreto. E temos outras leis. Por que as outras leis... Eu, por exemplo, sou livre em colocar, comprar o seguro ou não do meu carro também. Mas por que é uma lei? Porque é uma questão de proteção para evitar muitas vezes contenda. Então, se nós queremos proteger, nota que hoje agora há uma obrigatoriedade também de seguro, a questão do emprego. Você pagar no segurança social. Seguro de vida? Não, segurança social, a questão de segurança social. Então, se nós queremos proteger os nossos cidadãos para não mendigarem, para evitarmos a questão das assimetrias sociais, penso que é uma questão que temos de fazer. Proteger os artistas passa pela criação de leis que protejam eles, porque eles são fazedores. E a outra questão também é a lei do mecenato, que penso também que anda aqui em discussão do Ministério da Cultura, que é fundamental também ver isso. Ainda temos a questão, por exemplo, do financiamento. Financiamento, por exemplo, dos grupos carnavalescos. Eu, pessoalmente, se me perguntar, não concordo que o Ministério ou o Governo tenha de dar dinheiro aos grupos carnavalescos. É preciso que se criem empresários culturais. E aqui falava da questão do governo do lei do mecenato, não é? Não, mas é criar, incentivar. Só que eu falei incentivar. E a questão aqui do mecenato. Essa lei aqui do mecenato, penso que entra nessa questão. A outra questão, eu quase que já não ouço a questão, por exemplo, de histórias, né? Aquilo que em Congo se chama Savo. Nós, para a nossa criança dormir hoje, os livros que lemos é história de Portugal e do Brasil. E nós temos aqui histórias, Savo, né? Aquela histórias, a lebre do camaleão. Tradicionais. Tradicionais. Pelos mais velhos. Passa pela questão, por exemplo, de algum financiamento. E temos formados, por exemplo, na Faculdade de Ciências Sociais e Letras, né? Que estudam questões linguísticas, fazerem recolhas da tradição oral. Tradição oral. Que é muito rica em Angola. Exatamente, para incutirmos isso na mente dos nossos. E assim vamos evitar essas lamentações que há pouco estamos aqui a ouvir de forma fervorosa, os mais velhos. Para não falar da questão do rejuvenescimento, que é outro problema. Eu falo isso com conhecimento de causa. Não é porque eu ouvi dizer, eu falo com conhecimento de causa. O Ministério precisa urgentemente do rejuvenescer o Ministério da Cultura. Isso é urgente. É urgente. Não estamos aqui a falar porque ouvimos, nós estamos a falar com conhecimento de causa. Samba Vicente, historiador. Maneco, você há pouco disse que cultura agora é música. Cultura é apenas música. Pode fundamentar isso? Olha, infelizmente é a ideia que se passa. E temos muitos exemplos. Mas há pouco tempo a ministra pediu que haja mais criatividade de parte dos fazedores das artes. Não pode dizer que não existe criatividade. Não. E vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Há um mês atrás, aqui no bairro Prenda, aqui próximo, eu vi um movimento de dança que as pessoas não têm dimensão mesmo. Um movimento de dança feito na rua, que vão desde as danças folclóricas até a dança contemporânea, feita na rua. Não têm dimensão daquele movimento. E aquele movimento não passa só ali. Portanto, eu tenho a felicidade de andar um bocado pelo país. E vou notando que a criatividade dos nossos jovens é bastante grande. Estive também ligado a um programa de televisão onde eu era júri. E nos bairros nós encontramos o que falta às vezes é direcionamento, são as políticas que possam ajudar. Portanto, há bocadinho eu falava aqui de algumas coisas que se escreve. Existe a Bolsa de Criação. Algum dia foi implementado isso. Portanto, poderia também ser um caminho. Afinal, para ajudar. Quem se beneficia dessa Bolsa de Criação? Não sei se de facto ela tem sido usada, se não. Quer dizer, os instrumentos existem. Alguns instrumentos existem. É preciso que se apliquem. É preciso que haja mais diálogo. Portanto, os parceiros têm que andar... Mas o Ministério não chama os parceiros? Não, dizer que não chama também não é justo. Dizer que não chama não é justo. O Ministério chama os parceiros. Agora, muitas das vezes,
há posições que são tomadas. Portanto, os parceiros são chamados depois das posições serem tomadas. E aí, às vezes, fica difícil. Portanto, perceber se é peixe ou carne. Naturalmente que sim. Mas sempre que as pessoas são chamadas e as organizações têm estado disponíveis a dar o seu contributo. Portanto, as organizações todos os dias dizem ao Ministério que querem dar o seu contributo, porque nós achamos que todos juntos podemos ser maiores. Portanto, e foram aqui dito coisas muito interessantes pelo historiador. Portanto, exemplos muito concretos de proteção. Os outros países fazem isso. Vou dar um exemplo concreto. Zaire disse authenticité. Authenticité. Portanto, não foram bem entendidos no princípio. Olha o resultado que deu. Portanto, é um exemplo e é um país vizinho aqui. E você está ligado a um movimento muito interessante. Há pouco tempo, os estrangeiros vieram para aqui, para Angola. Os estrangeiros estão a dançar a nossa kizomba. E há agora esse processo de internacionalização da kizomba. Este é o outro grande movimento. Há 20 e poucos anos atrás, quando esse movimento começou, não se tinha a dimensão que as danças angolanas de salão fossem tomar o tamanho que tem hoje o mundo. Hoje, nos 4 cantos do mundo, todos os finais de semana, há movimento de dança angolana. Portanto, o que é que nós temos feito para proteger isso? Nós, enquanto grupos, temos tentado fazer alguma coisa, mas acho que tem que haver uma assunção de Estado. Nós tivemos um exemplo concreto agora no Carnaval do Carnaval de Fevereiro. Portanto, vieram várias pessoas de mais de 15 nacionalidades. Portanto, veja bem o que é que o país ganha, ou que poderá ganhar vendendo a imagem do país lá fora, que acaba por ser turismo cultural. Turismo cultural, muito interessante, né? E também ajuda nas receitas. Naturalmente que sim. O Ministério não tem estado atento a esse movimento todo? É? Não, claro que estamos atentos e prova disso é por isso que nós temos estado a dialogar com quem faz. O Maneco está aqui, já tivemos um pré-encontro relacionado a isso. Precisamos aprofundar para se encontrarem caminhos necessários que deem melhores frutos. Já dizia no início e reitero que o fundo da questão está na proximidade. Por acaso viu Adelino Caracol a interrogar-se, mas que diálogo afinal é que tem? Pois, o fundo da questão está... Se calhar o Caracol vai poder falar assim. Com certeza. O fundo da questão está na proximidade. Por exemplo, de quem faz, não é? Quem faz cultura, mas no caso os nossos... O que é que falta para essa proximidade? Pois. Essa é a questão. Penso que é assim. Eu acho que estamos a ser... Estamos num debate e seria bom... Não, mas é exatamente isso. Debate aberto e construtivo. A questão que se coloca está aqui a se alegar que o impedimento tem sido essa proximidade. Eu acho que se forem convocados, e aliás tem havido muitos encontros, penso, e infelizmente também tenho observado que só aparecem músicos. Têm sido chamados mais em músicos. Não é. Eu estou a dizer, eu observo isso. Nós estamos... Eu penso que se forem convocados... Vamos aqui dirimir essa questão. Não, entendo uma coisa. Se forem convocados... Vamos aqui dirimir essa questão de músicos. Essa questão de músicos é um período que se está a alegar muita aproximação dos músicos, tendo em conta um determinado momento, estamos a falar... Momento político, social? Não. No momento social, não estamos a falar mais ou menos dos últimos 2, 3 meses, porque o diretor nacional da cultura é músico e faz-se essa ligação. Não. Faz-se essa ligação, principalmente... Não estou de acordo. Nem falaria isso minutos ao Maneco. Olha, eu nem sequer me refiro aos músicos. Eu nem sequer me refiro aos músicos, porque os músicos por si só conseguiram seu protagonismo graças ao seu esforço, ao seu sacrifício. O mesmo acontece com o teatro. Um minuto, calma. E a vez que a música começou a se desenvolver, parece-me, de fora para dentro. De fora para dentro. Hoje vimos quem são os agentes culturais, quem são os agentes que representam os músicos, quem são os produtores musicais. Parece que desenvolve mais de fora para dentro e o Ministério aproveita essa avalanche e se liga aos músicos também. Não vamos estar aqui a dizer só dos músicos. Os músicos, alguns, tiveram o seu esforço pessoal
E a partir daí há essa ligação. Mas é preciso analisarmos as coisas com frieza. Caro Kisanga, da forma como ela deve ser. Quem é que deve fazer? Caro Kisanga, nós não estamos a se referir a quem deve fazer, porque há pessoas que fazem todos os dias acontece teatro, todos os dias há ensaios, não há infraestruturas, calma, não há infraestruturas para a avalanche de grupos que há. O que eu acho é que a cultura, os fazedores da cultura, a produção cultural foi desenvolvendo, não havendo acompanhamento do Ministério da Cultura, que ficou atrasado com relação ao crescimento da produção e o movimento da produção cultural. Isto não estamos a nos referir. E hoje, não sei se o tempo cabe para falar. Nós temos quantos grupos teatrais? Hoje temos cerca de 300 e tal grupos. Em todo o país? Não, só estamos a nos referir a Luanda. Só estamos a nos referir a Luanda. Em todo o país estamos a falar qualquer coisa como 500, 750 Ok, há outra coisa, caro Kisanga. Estamos a falar disso. Não sei se há tempo, devia haver um programa, não sei de quantas horas, sem falar dos aditos culturais, sem falar de outras coisas a nível da produção cultural. Sinceramente, eu acho que a dimensão cultural não se analisa, não se diagnostica, não se tem noção da dimensão cultural. Não é? Ou de Angola, ou o Ministério parece que não tem. O Ministério tem noção da dimensão cultural do país. Então andam perdidos. Não. O Ministério tem noção da dimensão cultural do país. Caro Kisanga, parece que andamos perdidos. É que não há políticas culturais. E há vezes que é tão grave que até quando nós queremos ajudar o Ministério a encontrar algumas soluções... Não vamos confundir políticas e incentivos. Não estamos a dizer políticas e incentivos. As políticas estão claras, existem. Não existem. Bem, meu caro, costuma-se dizer que de boas intenções está um inferno cheio. Exatamente. Portanto, estamos numa época de menos palavras, mais ações. Exatamente. E penso que isso é que deve... As políticas existem. Não, mas a questão perceba. Não existe, nós como não queremos ter um inferno cheio. Cuidado com isso que hoje, mesmo a nível... E eu vim falar teatro. Mesmo a nível das igrejas, de tudo, começamos a nos debater com alguns assuntos que hoje precisamos, não sei se regulamentar, não sei se criar novas coisas. Quando falamos da cultura, e eu estou a dizer, não sei se esse programa chegaria, e às vezes que talvez devêssemos ter mais horas para falarmos. Não se brinca com a cultura. Exatamente. E eu acho, por isso é que há uma instituição que regula. Mas o Ministério chama regularmente os parceiros para esses diálogos. Vamos só fazer uma análise profunda. Nós estamos independentes há 43 anos. Exato. Indica-me quantas salas existem por província. Salas de teatro? Em termos de infraestruturas culturais. Indiquem-me só, por favor. E quantas foram alienadas, salas de cinema? Falou-se em 800. Falou-se em 800. Nós temos levantamento daquilo que é o produto cultural que acontece. Há um festival dos Louvales, que eu faço sempre referência. Venho me batendo há muito tempo. E felizmente, há 2 anos atrás, eu pude lá estar, na altura com o diretor Vieira Lopes. E o próprio diretor ficou impressionado com aquilo que encontrou lá. Portanto, nós não tínhamos informação. E é um festival que acontece há cerca de 7 ou 8 anos. Sabe o que é que vai acontecer? Todos os anos. Os estrangeiros têm estado aí a gravar aquilo. Que vão depois trazer, o produto como sendo deles. Portanto, não existem políticas. Se existem, então elas devem ser gizadas. E isso passa por ser pela prática. Quem faz são os fazedores. E adaptados. Portanto, e às vezes o Ministério assume como também sendo, como é que se diz, fazendo as duas coisas. E há políticas que não dirige a política, mas também realiza ações que deviam ser os parceiros a fazer. Há políticas que não tiveram a transição. Para mim, há vezes que eu analiso que não houve a transição concreta e hoje não se discutiu concretamente na transição do monopartidarismo para o multipartidarismo, e então a cultura vai vivendo de algumas políticas do monopartidarismo
que não se adaptaram ao multipartidarismo, e nós, fazedores da cultura, às vezes que pensamos que ainda estamos no mono e no multi, há essa Adelino, o que é que tem de ser confusão toda. mudado, afinal, ao nível das políticas do Ministério? Primeiro, uma discussão aberta sobre a cultura, com a participação concreta. Eu volto a dizer que o governo central assuma a política cultural e aí talvez possamos ter outros fundos concretos. Falamos muito do orçamento exíguo do Ministério da Cultura, mas depois começamos a admirar, e aí as contribuições que podemos ir buscar do petróleo, as contribuições, estamos a falar do mecenato, estamos a falar de uma série de coisas, estamos a falar de incentivos culturais, podemos ver subvenções, a recuperação das infraestruturas. Quer dizer, nós precisamos saber, de facto, quando é que vai acontecer alguma coisa, o que é que vai acontecer, porque é que vai acontecer, a formação de quadros a nível... uma agenda cultural, né, todos os o bens. aproveitamento dos quadros que se forma a nível... Fala-se agora, em setembro que acontecem em setembro vai ser realizado um grande momento no país. Luanda vai ser a capital da cultura. Estamos em janeiro. Estamos em janeiro. Portanto, nós não conhecemos o que é que vai acontecer. Sabemos que isso vai acontecer, sabemos que vai acontecer, mas nós não sabemos o que é que vai acontecer de concreto. Ninguém sabe. Capital da cultura da paz. Ninguém sabe o que é que vai acontecer. Então, mas como é que nós assumimos isso se ninguém sabe? Ninguém sabe. Como é que nós assumimos? Este é o momento. Aconteceu o primeiro passo e vai acontecer o segundo passo. Vamos chamar todos e vamos programar o que vai acontecer. Olha, às vezes que dá medo, Kisanga. Sempre falamos de incentivos. É tu acreditares na cultura e tu depois te diriges a uma instituição cultural. E vem também o Festicongo. Vem o Festicongo em junho, não é? O senhor que está lá colocado do município da cultura não te sabe dar respostas concretas. Exato. Não te sabe dar respostas. Tu olhas para o senhor e ficas assim, meu Deus. Não estou meu caro, é assim, há questões concretas. Vamos só dar um exemplo concreto. Vamos dar um exemplo concreto. E eu, pronto, sou daqueles que viajam muito, sobretudo para aquilo que a terra. Nós assumimos essa responsabilidade do patrimônio histórico da humanidade. A questão que se coloca: quantas escolas de línguas, por exemplo, foram construídas na cidade de Mbanza Congo? Quais os efeitos que a população local, isso, né? quantos efeitos que a população local está a beneficiar, né? O que é que a população local está a beneficiar desta elevação da cidade do patrimônio? O que é que sabem? Quase que nada. Não há divulgação? Não há divulgação, quase que não se sente esse efeito. Eu recentemente participei das festividades de um ano da elevação, que lá estive. Houve uma exclusão. Houve dois espaços. Uma para a elite, perceba, uma para a elite, e o festival quase que foi um fracasso. Um fracasso. Eu lá estive. E agora vem estamos a falar de um ano do patrimônio histórico da humanidade. Um ano. E aquilo que deveria... Não há pessoas para darem continuidade daquilo, porque também no mesmo espaço há lá uma escola superior, mas não tem cursos, por exemplo, de pessoas que velam para a manutenção daquele espaço. Estamos a falar de cursos de história, antropologia, linguística, arqueologia. E, infelizmente, também, mesmo este ano, nada foi aprovado. Quem vai manter aquilo? E já falamos da infraestrutura desse espaço. E quando falo das infraestruturas, também estou a falar, por exemplo, da questão da rentabilidade, por exemplo, dos museus. Os museus, e sobretudo, por exemplo, agora, embora aquilo não faz parte do Ministério da Cultura, turismo cultural, mas a questão do turismo cultural. Quanto de rendimento os nossos museus fazem? Estamos a falar, por exemplo, do Museu da Escravatura, Museu da Antropologia, estamos a falar do Museu da História Natural. Seria interessante. Sem lhe cortar seria interessante. Sem lhe cortar o raciocínio. Sim. Essa questão dos museus tem a ver com a lei dos museus. Né? A legislação dos museus vai ser reestruturada agora. E nos dias de hoje, o acesso aos museus é livre. Não se ganha nada. Portanto, com esse tipo de contribuições... Será o mesmo também do Museu, por exemplo, de História Natural? A lei não, a questão que se coloca, será mesmo? Não, o Museu de História Natural goza... O Museu de História Natural goza de um diploma próprio, então, porque o próprio museu, na altura, né,
dinamizou. E a minha questão será mesmo o Museu de História Natural. Por isso que é preciso também abordar essa exceção. Porque eu sei que algumas cobranças se faz para visitar o Museu de História Natural. Portanto, nós estamos aqui a falar com conhecimento. Eu costumo dizer, exatamente, é o que eu estou a levar ao conhecimento. Não é? Há um regulamento próprio do museu, que foi apresentado pelo museu, foi aprovado e eles estão a utilizar. Mas a lei macro dos museus, né, diz que o acesso aos museus, até agora, o acesso aos museus é livre. Portanto, agora, com a reestruturação da nova lei, de certeza que vamos ter em conta esta questão. É preciso rentabilizar os museus. De facto, é preciso. Se partimos do princípio... Vai haver um incremento, vai haver um investimento. Exatamente. Para que os museus se tornem atrativos, para que as escolas privadas, o público em geral possa ter essa... É importante que se perceba que tem que haver atrativos para o turismo, para a investigação também. Tem que haver investimento para que esse investimento traga retornos. Nós temos problemas de infraestruturas. Nós temos a avenida quase cheia, mas hoje a avenida foi fechada, não há infraestruturas. Algumas infraestruturas... Onde é que se faz teatro agora, o Adelino Caracol? Felizmente nós temos o apoio do Ministério da Cultura, no local da Educação. Mas salas devidamente preparadas. Mas nós já estamos a pensar como associação, a breve trecho, ver se conseguimos aí tendas e autorização do governo para ver se em qualquer sítio a gente coloca as tendas e palcos e tudo mais. Em palco, de uma forma geral, em zonas adaptadas. Esse é que é o real. Salas como tal, a exceção desta do Ministério, penso, e mais uma privada que existe na zona do Patriota, penso não existirem mais do que isso. Ok? Porque tudo o resto é feito em salas adaptadas e porque há muita vontade dos artistas fazerem. Independentemente dos apoios ou não existentes. Das salas também, e tudo mais. Por causa da qualidade sonora. E aqui me refiro aos artistas de uma forma geral. É preciso dizer que, não obstante nós termos falado da música, eles também vivem os mesmos problemas que todos nós vivemos. E isso só acontece porque, se calhar, aquilo que são as políticas do Ministério, as pessoas não conhecem. Portanto, os parceiros têm que saber quais são as políticas do Ministério. Isso conhecêssemos, nós ajudaríamos o Ministério. Nós temos intenção de industrializar a nossa cultura e se calhar até há ideias, e vivemos com dignidade. Se calhar até há ideias que muitas das organizações têm que poderiam ser potenciadas. Está a refletir no que eu dizia no início. Aproximação e diálogo. Não, aproximação é uma coisa complicada, caro Kisanga. Não sei quantas vezes eu vejo alguém do Ministério assistir a uma peça de teatro, uma estreia, mesmo com os convites. Não sei quantas vezes vamos a algum evento cultural e parece ser, e há pessoas que quase que mendigam a presença de algum representante do Ministério da Cultura em algum evento. Nós do teatro já deixamos de mendigar isso. Por acaso o diretor nacional tem feito presente e seria injusto falar sobre. Mas falta muito mais, não é? Nós não sabemos mas a presença, por causa da sua sensibilidade como artista ou cantor, se vai como representante. Mas a presença dos representantes ou dos membros do Ministério às vezes é relativa, porque há muita gente a fazer arte, há muita gente a fazer Não se trata disso. Num fim de semana. Caro Kisanga, olha, deixa-lhe falar. Não, deixa eu terminar. Num fim de semana. É um bom indicador, não é? É muito bom, é muito bom. Muito bom. Isso para aqui está. Num fim de semana há mais de 200 convites no Ministério. Não tem pessoal para cobrir isso tudo. Caro Kisanga, olha, eu... Maneco, não tem pessoal para cobrir isso tudo. Eu fui a todos os festivais a nível de teatro. Sinceramente, eu até hoje, eu estou a dizer... O Adelino queria mais tempo para este debate. Sim, todos nós. Agora, há uma coisa que eu gostaria... Desculpe, que eu gostaria... Às vezes que nós só queremos a solidariedade institucional. Às vezes é só isso que os artistas pedem. Não queremos dinheiro. Não é solidariedade dinheiro, institucional. Porque a solidariedade não venham cá dizer que não há solidariedade institucional. O Ministério, pois fazedores da cultura. O Ministério está com todos vós. Todos. Afinal de contas, que política cultural para Angola? Em um minuto, vamos lá. Bem, a política cultural para Angola é aquela que consagra ao acesso à cultura para todos os angolanos,
cultura de qualidade, consumo dos bens culturais para todos, melhoria das infraestruturas culturais e o seu aumento. Queremos nos próximos tempos sonhar como angolanos e todos com um teatro nacional para o Caracol fazer o seu teatro, né? Queremos sonhar ainda, não é? Não, isso são coisas que estão em carteira a ser desenvolvidas para qualquer altura. Ok. Agora vamos ao Maneco, em 1 minuto. Que política cultural para Angola? Diálogo. Diálogo, Porque o diálogo. Diálogo. É o diálogo que falta. Não, Mais o Tissanga fala em sonho ainda. Não, 43 anos depois não podemos falar em sonho, temos que falar em factos. Em factos, não é? Adelino Caracol. 43 anos. Temos que falar de factos, não continuamos. Não, sonhar já é o meu neto que tem que sonhar. Adelino Caracol, em 1 minuto, vamos lá. Depois o historiador Sambo Vicente. Para a cultura nacional, industrialização, profissionalização, investimento concreto a nível da cultura, porque hoje vivemos noutra fase e precisamos descobrir competências, precisamos nos avaliar, não é? Precisamos sair dos gabinetes para uma cultura, primeiro, de educação e depois de rentabilidade. Historiador Sambo Vicente. Bem, em 1 minuto. Eu estive atento a um discurso, quando mesmo do 8 de janeiro, de alguém, e penso que é a titular da pasta, falava da necessidade do envolvimento coletivo na valorização da cultura angolana. E se há esta petição, então é preciso que haja esse diálogo. Não abordamos esse assunto de forma leviana, porque estamos a falar de cultura. E eu, mais uma vez, reitero que eu me identifico com o lema que a cultura fortalece a nação, mais cultura, mais Angola. Se de facto queremos ter mais Angola, olhemos para os aspectos culturais com muita seriedade. Porque até aqueles países mais evoluídos, vamos aqui falar, por exemplo, da China, os asiáticos são muito conservadores da sua cultura. Se identificam. Então nós não vamos deixar sermos aculturados, alienados, sob pena de não sabermos onde queremos caminhar enquanto país. Então penso que esse apelo que queremos fazer. Temos de abordar esse assunto. E, sobretudo, as pessoas os fazedores da cultura devem viver da cultura. Não muito fazer bem. Aquilo como apenas uma diversão. Tanto é esse o apelo que eu gostava de deixar. Muito bem, este debate será eterno e ainda bem, o debate pode juntar novos elementos à análise para gerar desenvolvimento. Noel Gonçalves, vamos às considerações finais. Nesta fase da troca de ideias, talvez se possa dizer em termos consensuais que, em termos de cultura, o papel central é das sociedades. É do estado em que estejam as sociedades que depende a evolução cultural. É do estado em que estejam as sociedades que elas mesmas produzem os seus elementos ou mais representativos ou mais ativos na criatividade. De maneira que é fundamental não esquecer que há uma relação entre cultura e desenvolvimento socioeconómico. Por outro lado, o papel do Estado é um papel de estímulo. Não é só na cultura, mas na cultura é muito patente isso. E, evidentemente, que, embora a cultura e a educação não sejam a mesma coisa, ninguém, bom da cabeça, vai negar a existência de um laço direto entre ambos. Assim, o papel estimulante do Estado, desde logo, é contribuir para o desenvolvimento cultural harmonizado do conjunto da sociedade, o que ajuda a fazer avançar a história, e ao mesmo tempo apoiar aqueles que no seio da sociedade têm o chamado papel de vanguarda. Não que sejamos favoráveis ao vanguardismo, mas a verdade é que as pessoas não se põem todas em movimento ao mesmo tempo, no mesmo sentido. Há umas que vão mais rápido do que as outras, e são estas que podem então permitir o avanço de todo o conjunto da sociedade, inclusive porque a sociedade espera isso delas. Então aqui está um princípio que também nos parece consensual, é o papel do Estado como grande estimulante cultural. Isto não pode ficar limitado ao Ministério da Cultura, ou seja que todo o conjunto do aparelho de Estado, todos os poderes e dentro do Poder Executivo todos os ministérios têm que levar em consideração que o desenvolvimento cultural é condição básica para todos os outros tipos de desenvolvimento. A nível da África, trata-se de uma questão absolutamente central, porque a cultura tem sido usada como arma de guerra e como arma de antagonismo. Ou seja que, quando se sublinham muitos particularismos culturais,
nós transformamos a cultura em fator de conflito. É importante transformar a cultura em fator de aproximação. Quer se considere que existam culturas nacionais ou que existam culturas supranacionais, no caso da África, culturas panafricanas, culturas subregionais, como quiserem, o facto é que sem desenvolvimento cultural, não só não conseguiremos fazer desenvolvimento nenhum, como não conseguiremos construir um futuro harmonizado. Essa é que é essa, não é? Tudo contribui para a cultura e a cultura pode constituir um forte fator de aproximação entre as pessoas, entre povos. Na redação central de notícias prepara-se o grande jornal de sábado, Africano Neto. Bom dia. Bom dia, faltam 5 minutos para as 12 horas. Daqui a pouco já dizemos boa tarde. Vamos aos tópicos. Vamos, sim, senhora. Representante adjunto do Unicef admite melhoria de casos de mortalidade infantil e materno em Angola. Dirigente associativo agrário defende relançamento do Grêmio do Milho na província da Huila. Impasse no diálogo entre patronato e trabalhadores pode levar à paralisação a partir de segunda-feira da atividade do caminho de ferro de Luanda. Do desporto, Petro de Luanda já em Bamako, onde vai defrontar o estado malien do Mali. 1º de agosto, bate Interclube no Unitel Basket e cimenta liderança, portanto, do campeonato da bola ao cesto. Comissão Nacional Eleitoral pede apoio da ONU para a estabilização da situação política na República Democrática do Congo. Estas e outras, e também a crônica para o Grande Jornal. Não perca. Às 13, um grande abraço, estamos juntos. O sábado às 10h10 regressa no próximo sábado Paulo Nove, mulata enganadora. Estamos juntos, bom fim de semana, até já. Se eu soubesse não casava, se eu soubesse não casava com aquela mulata enganadora. A mulata me dizia que era mesmo delicada, afinal fui ver e piorei com uma cebola. Ai que linda mulatinha, tanto eu mesmo amava, me deixou com ilusão e foi procurar o outro alguém. Meu Deus, eu vou chorar e muito vou rezar para que este amor não tenha fim. Se eu soubesse não casava, se eu soubesse não casava com aquela mulata enganadora. A mulata me dizia que era mesmo delicada, afinal fui ver e piorei com uma cebola. Ai que linda mulatinha, tanto eu mesmo amava, me deixou com ilusão e foi procurar o outro alguém. Meu Deus, eu vou chorar e muito vou rezar para que este amor não tenha fim. Se eu soubesse não casava, se eu soubesse não casava com aquela mulata enganadora. A mulata me dizia que era mesmo delicada, afinal fui ver e piorei com uma cebola. Ai que linda mulatinha, tanto eu mesmo amava, me deixou com ilusão e foi procurar o outro alguém.
Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.